aqui em Campo Grande, cada um de vocês que foram convidados, que participaram, que participam desse projeto, dessa caminhada, do mandato, gente que esteve comigo em outras disputas, em outras campanhas, gente que acompanha a minha militância política ao longo dos últimos 30 anos que fiz no mês passado, em agosto, no mês retrasado, nós já estamos em outubro, em agosto, de filiado a um partido político que eu busquei ainda muito jovem, quando fazia curso de Direito, movimento estudantil, Brasil com novos ares, novos momentos, saindo da ditadura para a democracia, e ali na militância política eu encontrei um espaço para defender as coisas que eu sempre acreditei e achei importante, e acho que qualquer pessoa tem a obrigação de lutar, como por exemplo o combate à desigualdade no Brasil. Essa foi a maior razão que me levou à minha militância política. E comecei dentro do movimento sindical, na minha categoria de agente tributário estadual, que aqui eu vejo vários colegas que têm tido um papel importante nessa minha campanha e nas outras campanhas que eu participei. Amigos fiscais de rendas, administrativos, meus companheiros da Secretaria de Fazenda, muitos que vejo aqui, e que tenho certeza que estão aqui porque acompanharam essa trajetória que nós acabamos construindo junto ao longo desses últimos 30 anos. Para mim, é uma satisfação muito grande poder ter aqui, no ato de encerramento da campanha, vários segmentos representados. Gente do movimento sindical, gente da sociedade civil organizada, de associações de bairros, de sindicatos fortes que estão aqui representados. Gente como, por exemplo, os remanescentes da Polícia Militar, de concursos da Polícia Militar, que participam da campanha política e que lutam e sabem que com essa sua participação levam adiante uma bandeira importante porque querem conquistar um espaço legitimamente disputado por eles. Quero aqui fazer uma referência aos meus conterrâneos, lá da minha querida Presidente Pitácio, uma cidade que vejo aqui muitos que se tornaram tão pograndenses como eu, porque tem muito mais tempo de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, do que lá da nossa cidadezinha do interior de São Paulo, e que aqui construíram sua família, nasceram seus filhos, assim como eu. E eu falo isso em todos os lugares que vou. Eu sou hoje, com certeza, muito mais mato-grossense do que paulista, porque amo essa terra, porque aprendi a amar o Mato Grosso do Sul do fundo da minha alma. Um estado maravilhoso como esse, que tem riquezas que nenhum outro estado tem, que tem duas bacias hidrográficas das mais importantes do planeta, que está sob a Aquífero Guarani, que tem divisa com cinco estados dos mais importantes do nosso país, entre eles São Paulo, Paraná e Minas Gerais, que tem fronteira com 2 países, que tem um clima extremamente agradável, que tem uma topografia favorável ao desenvolvimento, ao agronegócio, ao comércio, à indústria, que tem uma cultura rica e que tem um povo maravilhoso. Como não se encantar com um estado como esse? Exatamente por conta disso que nós temos, e a política é um instrumento necessário e eficaz de nós tratarmos o nosso estado com mais responsabilidade, de buscarmos desenvolver o Mato Grosso do Sul, mas desenvolver de uma maneira inteligente, com sustentabilidade, fazendo com que o estado cresça, se torne economicamente cada vez mais forte, mas que junto com esse crescimento cresça também a qualidade de vida do nosso povo e a diminuição da desigualdade que nós temos que perceber no nosso estado. Para mim, é um motivo de muito orgulho participando desse nosso encerramento de campanha. Pessoas que
ao nosso lado, ao longo dessa caminhada, mas como pessoas também que nos incentivaram, que em vários momentos, percebendo as dificuldades, nos encorajaram, continuaram conosco e, acima de tudo, perceberam que na vida pública, diferente do que muitas vezes fala a grande mídia, que na política não tem ninguém que presta, que na política todo mundo é ladrão, que na política ninguém tem compromisso. Tenho absoluta convicção que a imensa maioria de vocês que estão aqui, para não dizer a totalidade, sabem, aqueles que conhecem minha trajetória política, que os motivos que me movem na política são outros. É o motivo de perseguir um Estado mais justo, é o motivo de perseguir aquilo que lá na Assembleia eu defendo nos mandatos, um Estado que cresça com sustentabilidade, um Estado em que nós possamos respeitar as pessoas, a luta contra a luta no combate ao racismo, a luta pelos direitos humanos, a luta pela habitação, que tive a oportunidade e a honra de dirigir durante 4 anos no Mato Grosso do Sul, numa época que não tinha Minha Casa Minha Vida, e que nós fizemos no governo do PT, comandado pelo Zeca, o maior programa habitacional que esse Estado já teve, numa época de dificuldade. Muitos de vocês, que eu tenho absoluta convicção, que acompanham e acompanharam o meu comportamento como homem público na defesa dos interesses do Estado e principalmente dos mais humildes. Enfrentei o ano passado uma corporação que não gosta de ser questionada quando presidi a CPI da saúde no nosso Estado. Encarei o desafio porque sabia que tinha ali a oportunidade não de mudar do dia para a noite a saúde no Mato Grosso do Sul, mas a oportunidade de fazer questionamentos, de fazer um contraponto, de buscar explicações e dar satisfação para a sociedade sobre aquilo, o tema que ela mais reclama, que é o péssimo atendimento que tem, principalmente para as pessoas que dependem do SUS no Mato Grosso do Sul. Entendo que não perdi a oportunidade, me entreguei naquele trabalho durante 6 meses, vasculhamos, investigamos, rodamos o Estado, mais de 70 mil documentos analisados, mais de 11 cidades onde realizamos audiências públicas, mais de 100 pessoas que foram ouvidas, e nós seguramente produzimos o maior acervo de informação sobre a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul, que está à disposição da Justiça para que tome as decisões que ela tem que tomar, que cabe ao Judiciário fazer o seu papel para poder aplicar a lei, para poder coibir que continue acontecendo as irregularidades no nosso Estado dentro da saúde, que nós achamos ao fazer essa investigação. Cidades que não têm médico que tem contrato com o SUS de 8 horas, de 9 horas, de 6 horas, aliás, ou de 8 horas, e que cumprem 2 horas na prática. Equipamentos comprados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para servir ao povo gratuitamente nos hospitais públicos e que estavam escondidos dentro de clínicas particulares que nós achamos. Contratos superfaturados. E nós estamos falando de saúde, falando de vida. E é inadmissível que o Judiciário não tome providências depois de tudo que nós fizemos. A CPI não acabou em pizza. Se acabar, vai acabar no Judiciário. Mas nada não. Nós fizemos o nosso papel. Então, meus companheiros e minhas companheiras, a luta para se organizar uma sociedade, a luta para fazer com que uma sociedade avance, ela é muito dura, ela é muito árdua. Um mandato não é fácil. Fazer mandato é fácil quando você faz o mandato, um título, uma questão de status, ou uma questão do emprego, ou uma questão de ganhar dinheiro, que não é o meu caso. Com certeza absoluta. Não é fácil quando você tem que fazer um embate, quando você tem que ter coragem, quando você tem que olhar para o espelho e perceber que você tem
que agarrar as oportunidades e mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente. E nesse momento da eleição, esse é o momento que nós todos temos que identificar na sociedade quem faz política de uma forma diferente, porque essas pessoas, seja no plano federal, estadual, municipal, que têm sim o meio da política e que fazem a política diferente, que fazem a boa política, se nós queremos melhorar a nossa sociedade, essas pessoas precisam ser apoiadas, essas pessoas precisam ser detectadas, e nós precisamos fazer. E aqui vai me pedir que eu faço para vocês nessa reta final de campanha. Nós temos que exercer a nossa cidadania no máximo. Nós temos que falar em casa, falar na rua, falar no trabalho, falar na escola. Nós temos sim gente boa fazendo a boa política no nosso estado. Está aqui o nome deles. Vamos votar, vamos apoiar, porque é só assim que a gente consegue transformar a sociedade. Transformar a sociedade não é uma responsabilidade só do político. Transformar a sociedade, ela pode ser uma responsabilidade maior do político, porque o político, ao ser eleito, ele assume uma responsabilidade maior e tem que dar conta de satisfação, tem que trabalhar e dizer a que veio. Mas transformar uma sociedade também é uma responsabilidade nossa, porque político nenhum chega em lugar nenhum sem voto. Quem vota somos nós, quem escolhe somos nós. A responsabilidade começa aí, e nós temos que falar para as pessoas. E eu faço de cada campanha que eu disputo, essa é a quinta campanha que eu disputo, cada campanha que eu disputo eu falo isso. Nada que eu não disputei também, ajudando outros companheiros falando. A campanha é um momento, é o ápice, é o momento mais forte da cidadania. O voto é o momento mais forte da democracia, porque é independente da cor, da religião, da conta bancária, só vota uma vez. E a cidadania que a gente faz fazendo política numa campanha é muito grande. Eu não me conformo só em pedir voto. Em todas as reuniões que eu participo, em qualquer lugar do estado, e olha que nessa campanha eu viajei de 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Eu não deixo escapar a oportunidade para falar para as pessoas. Nós temos que ter cuidado ao escolher. Não adianta ficar reclamando, não adianta chegar na eleição e ir para uma urna sem fazer uma reflexão sobre a história recente desse país, sem fazer uma reflexão sobre a história recente do nosso estado. Porque se você chegar numa urna e votar em qualquer um, o que vai acontecer depois é qualquer coisa. Não tem como. Não tem como você querer resultados concretos, objetivos, avanços para a sociedade, se na hora da escolha você não teve esse cuidado. Começa aí a grande mudança, a grande revolução, é na escolha, é no voto. Nós temos a capacidade de identificar pela história, pela postura, pelo compromisso, por aquilo que construiu, pelas coisas que defende, pelas bandeiras que tem o candidato. Nós temos sim sinais claros se ele vai ser um bom representante, se ele vai honrar o nosso voto ou não. Então, nesses 3 últimos dias, eu quero reforçar, além do agradecimento, em primeiro lugar, de coração eu faço para cada um de vocês, mas eu quero reforçar, porque nós disputamos uma campanha difícil, todos nós. A Dilma disputa uma campanha difícil, o Delcídio disputa uma campanha difícil, os proporcionais todos disputam uma campanha difícil. Difícil até porque o comportamento do eleitorado é outro. Nós tivemos no ano passado manifestações, nós temos hoje uma grande mídia, principalmente alguns jornais e canais de televisão que são braços políticos de alguns partidos. Nós não sabemos direito o que vem dessa urna, mas eu tenho a plena convicção que o que nós temos que defender, acima de qualquer coisa, é a bandeira do trabalho, da lealdade, do compromisso, da política boa, da política decente, da política que nos permite, em qualquer lugar, levantar a cabeça e dizer: olha, eu votei naquele deputado, eu ajudei a eleger aquele deputado porque eu conheço a história, eu confio em quem tem serviço prestado para a nossa sociedade. Porque nós juntos construímos isso, nós construímos esse caminho e essa história. Não é em vão, é voto a voto, conquistado, trabalhado, discutido, reuniões, convencimento, viagens, debates.
graças a Deus. E eu, como candidato, tenho a dimensão do tamanho da nossa campanha. Em todos os municípios do nosso estado, nós vamos ter voto pra caramba no monte de lugar. Nós vamos ter, porque nós construímos relações políticas, e eu me orgulho disso, de praticamente em todos os municípios do Mato Grosso do Sul, eu tenho um grupo de pessoas que ao longo do tempo nós construímos relações políticas sérias, relações políticas sólidas, relações políticas confiáveis, de pessoas que aumentaram o seu grupo, que acabam contagiados pela gente, pela nossa luta, pela nossa história, pela nossa trajetória, e com certeza absoluta multiplicaram esses votos. E mais do que isso, nessa reta final, fazem a diferença. Fazem a diferença porque quem vai participar de uma eleição com a segurança de que fez a opção pelo melhor caminho, vai muito mais motivado do que qualquer pessoa que possa ir com dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro. É uma diferença muito grande. É o poder do convencimento. É você ter a segurança de que você está defendendo o melhor projeto. Então, eu quero, com todos os questionamentos que fiz, com toda a contribuição que acho que dei nessa campanha, ao pedir para todas as pessoas que façam esse questionamento sobre o que é o nosso país hoje, o que era o Brasil de 12 anos atrás e o que é o Brasil hoje. Que tem dois dados que eu acho extremamente expressivos. Um é o relatório da ONU que foi publicado semana retrasada, que mostra que o Brasil nos últimos 14 anos saiu de uma condição que tinha 14% da população que passava fome, e que isso foi reduzido a 1,7% apenas da população. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. E podem ter certeza absoluta que para fazer isso é muito difícil. É muito difícil. Porque tem interesse, porque tem uma série de questões. E um outro dado que eu acho fantástico, quando eu vejo hoje os filhos de empregados domésticos, os filhos de pedreiro, trabalhador braçal, que não tinham perspectivas na vida, se formando em medicina, se formando em direito, se formando em engenharia, através do ProUni. Não é o governo federal, não é a presidenta Dilma, somos nós, a sociedade, que estamos ajudando a construir um futuro melhor para todos nós, quando nós temos a sensibilidade e entendemos que num determinado momento nós precisamos fazer no nosso país o que os outros países já fizeram há muito tempo. Não tem nenhum país desenvolvido no mundo que num determinado momento não teve o governo federal, o governo central estendendo a mão dos mais humildes para que pudesse criar uma outra realidade de sociedade, garantindo para cada família e para cada cidadão o direito sagrado de viver com dignidade, garantindo no mínimo que essas pessoas todas tivessem o direito de comer, de ter um teto, de ter acesso à saúde e principalmente de ter acesso à educação de qualidade, porque a educação é que mexe com a cabeça, a educação é que transforma, a educação é que faz a diferença, e nós estamos perseguindo e estamos conseguindo mudar o nosso país exatamente porque entendemos esse processo. Aqui no nosso estado também, nós queremos aprofundar essas mudanças com a eleição do nosso candidato Delcídio. Eu sou de um partido, nós temos um candidato, e aqui eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram, continuam nos ajudando, também pedir voto para o nosso candidato a governador, porque é importante, porque nós temos a segurança de que é o melhor caminho, o mais seguro para nós fazermos essas mudanças que estamos fazendo no Brasil, no Mato Grosso do Sul também. Não dá para a gente ter, independente aqui de partido, mas não dá para a gente ter mais no estado um governador que pensa que um dia ele acorda lá e fala: eu vou construir um aquário, e esse aquário custa mais de 200 milhões de reais, que poderia ter feito tantas outras coisas que a sociedade precisa, e que vai precisar para funcionar de 1,5 milhão de reais por mês, com o argumento de que o turista que vem de fora, em Campo Grande, vai ter oportunidade de conhecer os peixes do Pantanal. Se nós estamos a 100 quilômetros do Pantanal,
para poder bem governar, para poder representar bem o seu povo. Por isso eu quero aqui pedir o voto do Teocídio, porque entendo que é o melhor caminho, o caminho mais seguro para nós colocarmos o Mato Grosso do Sul num outro patamar de desenvolvimento econômico e social. Os nossos candidatos, nosso candidato a senador, o Ricardo Ayashi, quero pedir voto do Ricardo. É um candidato preparado, uma pessoa que tem uma história, que tem uma história de uma trajetória de militância política, como médico formado, uma trajetória na área da saúde, e que de longe é o mais preparado dos candidatos para poder representar bem o nosso estado. Voto por todos os candidatos federais da nossa chapa, todos parceiros que fizeram campanha junto conosco, todos, principalmente o Zé, o Wander, o Bife, os candidatos que estão da Roberta, que estão na nossa coligação, todos os outros, a Marilis, que é minha conterrânea lá da minha cidadezinha, que também esteve junto conosco. Eu quero aqui, como parceiro de coligação, quero também pedir para eles, caso alguém ainda não tenha o seu candidato, eu peço com algum desses companheiros nossos. E quero, para terminar, mesmo, eu já falei que vou terminar umas 3 vezes, mas agora é para valer, eu quero aqui, a gente bate o olho e vê que nós temos, acima de qualquer coisa, pessoas que são formadores de opinião. Aqui tem muita gente, uma grande parte, aqueles que não têm nível superior, têm a sabedoria da vida, são militantes políticos, são militantes aguerridos, são pessoas que sabem fazer uma análise correta da sociedade, que têm acesso à informação, que têm acesso à cultura, que têm acesso à educação de boa qualidade. De nós se exige mais do que aqueles que têm limitações para poder ter acesso à cultura e à educação. Nós temos uma responsabilidade um pouco maior, porque nós tivemos mais oportunidades. E nesse momento tem que valer isso. Então, quando nós vamos ajudar na escolha, quando nós vamos apontar quem são os melhores candidatos que podem nos representar. Quero de coração pedir para vocês, nesses últimos 3 dias, nós temos ainda tempo para reverter ou para trazer muito voto para dentro da nossa chapa. E principalmente muitos votos no 1303. As pesquisas mostram que mais de 60% do eleitorado ainda não escolheu o candidato a deputado estadual. Então, gente, de repente em casa, o marido ainda não escolheu, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Vamos fazer isso, vamos levar o material, vamos lá oferecer a nossa história, vamos lá oferecer a perspectiva de nós termos um mandato atuante, cada vez mais experiente, cada vez com mais condições de corresponder às nossas expectativas. Quero ser parceiro cada vez mais ainda de todos aqueles que confiam no nosso projeto, mas também quero de uma forma cada vez mais contundente, principalmente na perspectiva de que nós possamos ganhar o governo do Estado com o Teocídio nosso candidato. Nós temos espaço dentro de um futuro governo para poder acelerar e aprofundarmos nas transformações que nós queremos para a nossa sociedade. Então, para cada um de vocês, o meu agradecimento do fundo do coração é que nessa reta final a gente possa fazer a diferença, que isso vai ser muito importante, porque é uma disputa forte como essa que nós estamos, mas nós temos um desafio, aqui em Campo Grande principalmente, de batermos os nossos recordes de voto. Nós temos uma meta para ser cumprida, e que com certeza absoluta, eu nunca vi a minha campanha em Campo Grande como eu estou vendo dessa vez. Nunca vi. Fico orgulhoso disso, porque sei que isso é fruto do trabalho de todos vocês. Eu sou uma peça dentro dessa engrenagem. É o trabalho de todos vocês. É por isso que eu acordo cedo e durmo tarde. É por isso que eu arrumo disposição de tudo quanto é lugar, porque eu sei que está depositada em mim a confiança de vocês. Eu sei da responsabilidade que eu carrego sobre meus ombros, de não só de buscar a eleição, mas de fazer um grande mandato. Tenho absoluta certeza e convicção. Nós vamos nessa reta final nos superarmos mais ainda, buscar mais votos, cada um daqui, trazer pelo menos mais 5, mais 10 votos, que nós com certeza absoluta, somados,
podem escrever aí que pelo menos em mais 5 municípios, pelo menos em 5 municípios do nosso estado, eu saio mais votado. Podem escrever, eu saio. Saio porque as pesquisas mostram, mas saio também porque lá tem trabalho suficientemente construído para que efetivamente a gente possa tirar da urna esses votos que são votos de compromisso, que são votos de qualidade. Minha querida amiga, candidata a deputada federal, Marisa, eu tenho orgulho quando eu vejo a Marisa na luta dela também, pela trajetória, né, pelas dificuldades, mas com a disposição, com a coragem, que não tem medo na reta pé, vai lá e faz a discussão e faz a defesa do seu projeto. Obrigado por ter vindo, Marisa. Obrigado de coração. Quero já terminar, então. Eu já falei que vou terminar umas 4 vezes aqui, Marisa. 5 aqui, mas agora já valeu, eu ia terminar, mas você chegou. Logicamente que eu tinha que fazer, te receber com todo carinho. Mas, gente, até domingo